Olá, amigas! Talvez identificar que você vive uma relação abusiva não seja assim tão difícil, né? Você viu no nosso último vídeo. Mas se livrar dessa relação, isso sim é uma tarefa árdua, né? Foi sabendo disso que eu decidi fazer esse vídeo para dividir com vocês um pouco do que aprendi na minha experiência como psicóloga de muitas mulheres que se livraram de seus companheiros abusivos. Com elas eu aprendi que existem certas situações e amarras que vão influenciar a sua capacidade de tomar as ações necessárias para sair dessa relação. Quando uma mulher está sofrendo abuso, a primeira coisa que ela perde é o senso da realidade, porque o abuso normalmente começa sutil. Primeiro vem a violência detonando a tua autoestima, tomando teus direitos, te isolando de pessoas importantes na sua vida, e tudo isso vai causando uma dependência e um medo de sair da situação, de forma que a simples ação de deixar o companheiro toma toda uma complicada dimensão que infelizmente muitas vezes para quem está de fora fica difícil de entender certas atitudes da mulher que passa por esse problema. Elas são criticadas, as pessoas sabem dizer, se fosse eu já tinha ido embora, não teria deixado acontecer assim, porque ela não sai dessa. Mas só quem vive com um monstro abusivo sabe realmente a dificuldade que é se livrar do emaranhado de sentimentos, de medos que essa situação traz. Nada é tão simples como as pessoas lá fora pensam, não é verdade? Por isso eu decidi agrupar aqui algumas informações que podem nortear um pouco suas decisões para sair dessa relação abusiva que você sabe que está vivendo. Para começar, nós precisamos considerar o grau de relação. Se você e seu companheiro ainda não são casados, não têm filho, a coisa fica menos difícil. Mas dependendo do grau de violência do companheiro, porque na verdade o grau de violência é o marcador mais importante nessa situação. Quanto maior a violência, mais rápido você deve deixar e fugir desse sujeito. Mas o fato de não possuir muitas amarras como filhos, de certa forma facilita dar fim à relação. Porque com parceiros violentos só existe este caminho: colocar um fim no primeiro ato violento que ele demonstrar. Então, se o seu namorado está te abusando de alguma forma, corte o mal o quanto antes. Se você está vivendo uma situação dessas, eu sugiro por um bom tempo ah, parar as postagens em social media, nada de Facebook e Instagram, parar de frequentar os mesmos locais que vocês costumavam, evitar os amigos em comum, até porque se alguém é amigo de um monstro, provavelmente ele mente muito bem e essas pessoas enganadas ajudaram ele de alguma forma em algum momento. Mas se você já é casada e tem filhos e ou mora fora do Brasil, nessa sequência vai aumentando o grau de dificuldade de se livrar dessa relação. Quando já são casados, a regra é a mesma. O ideal é separar o mais rápido possível. Mas Odalé, meu marido, não invente desculpas. Pessoas violentas, assim como seu marido, só vai detonar sua autoestima, sua saúde mental e logo você se verá escrava dele. Logo terá filhos, com certeza, pois ele sabe que é mais um instrumento para manipular você. E daí você passa para outro nível desse jogo cheio de novas etapas, de truques, né, para te enganar. Nesse nível desse jogo psicológico, quando o casal já tem filhos, infelizmente a separação também é o mais indicado. Mas a coisa se complica pelo seu medo de traumatizar seus filhos, não é mesmo? Muitas mulheres tendem a esconder dos filhos as agressões, tudo para protegê-los. E nesse caso também pesa mais o quesito condições financeiras, né? Porque toda separação conjugal naturalmente já causa mudança das condições financeiras de uma família, né? No caso de relacionamentos abusivos, esse fato pode agravar ainda mais. Porque se você vive uma relação abusiva, com certeza existe também violência econômica. Você deve depender financeiramente e ter medo também de que não consigam dar o mesmo padrão de vida aos filhos, ou até pior, que é ter que morar em abrigos, né, do Estado, do governo, para pessoas em situações de risco, né, para proteger você. Isso se torna uma amarra psicológica da mulher ao seu agressor.
Por isso, o quanto antes sair da relação, menor amarras você terá e o processo poderá ser menos complicado. Outro ponto a se considerar é sua localização geográfica. Se você mora no exterior, fora do Brasil, a sua situação se complica muito. No Brasil, a situação é mais simples. Independente da nacionalidade do seu marido, ao denunciá-lo, a Lei Maria da Penha será acionada. Mas atenção, hein? Que uma ordem judicial por essa lei na mão não te garante que ele não se aproximará e não tentará fazer alguma coisa com você. Então, infelizmente, os cuidados com exposição, saídas terão que ser tomados como em todo e qualquer caso. Evite estar só, conte às pessoas próximas, familiares o que você está passando, tente mudar de endereço, evite lugares que ele poderá estar e por aí vai. A palavra é proteja-se, pois a lei sozinha não impede que o monstro tente algo. Lembre-se de que você nunca conseguirá imaginar o grau de violência que ele poderá usar contra você e a gente vê aí nas notícias. Por isso, nunca baixe a sua guarda. Agora, se você está vivendo no exterior, tudo se complica mais. Primeiro de tudo, muito provavelmente você não terá uma rede de suporte a quem confiar. Nada de famílias ou amigos por perto. Muitas vezes você não domina a língua falada no país. Muitas vezes a dependência financeira é mais real e dura porque muitas mulheres que vivem no exterior nem podem trabalhar por causa de questão de visto ou por não dominar a língua do país e algumas também porque pensam que ainda estão vivendo um sonho de um conto de fadas, né? Elas ingenuamente e até inconscientemente acharam que encontraram aquele que vai tirar dos seus problemas, levar para uma vida de conto de fadas. Neste caso, eu quero abrir os olhos de quem procura esse tal príncipe encantado. Moça, nunca, nunca se junte a um companheiro porque ele está te salvando de algo, porque ele te dará algo que você não tem. Esse é o ingrediente base de uma relação de abusos. E muito menos vá morar fora do Brasil com um companheiro que se vê como teu salvador. E preste muita atenção, pois isso não acontece somente com as mulheres que têm a dependência financeira, não. Eu vejo mulheres livres financeiramente, mas que emocionalmente viram escravas de homens assim. Se seu companheiro é de outra nacionalidade, você também já deve ter percebido que complica ainda mais a situação, especificamente com filhos, né? Na maioria dos casos, eles são de países mais desenvolvidos e eles arrumam formas de te ameaçar e até de fugir com os filhos, né? Já vi casos de mulheres procurar a embaixada desses companheiros do país dele e muitas vezes nem serem atendidas na embaixada. Eles protegem os seus cidadãos, tá? Se vocês moram num país civilizado, a coisa fica um pouco menos difícil. Você deve procurar a polícia, deve procurar os seus direitos nesse país. Se você mora em um país sem leis sérias ou machista, a situação complica muito. Muito mesmo. A primeira coisa que você descobre num país assim é que a polícia te trata terrivelmente mal e o consulado brasileiro do lugar que você está não poderá oferecer muita ajuda. Infelizmente, não é o trabalho dos consulados. Quando eu vivia em Bangkok, vi algumas mulheres procurarem ajuda lá e infelizmente nada eles podem fazer de concreto, né? Eles fornecem informações, têm boa vontade, é sempre procure a polícia local, procure advogado, porque a embaixada tenha consciência que a embaixada não pagará seu ticket, não te dará abrigo, não existe lá dentro uma polícia que vai sair e prender o seu parceiro. O seu pesadelo é local, vai depender do país que você mora, entende? Se esse é o seu caso, você precisará de rede de apoio a mulheres em situações como essa, em situações de risco. Você pode encontrar esses grupos no Facebook. Eu vou colocar uns links na descrição do vídeo para te ajudar. Você também precisará encontrar pelo menos uma pessoa aliada nesse processo, mesmo que você esteja vivendo no exterior. Procure uma amiga onde você mora, alguém que parece de confiança. Você precisará também se informar muito dos seus direitos, caso você não possa pagar um advogado no Facebook. Você também achará ajuda jurídica nesses grupos e também aconselhamento. Alguns oferecem até atendimento psicológico grátis. Eu mesma sou voluntária para um grupo desses. Então, se arme de todas as formas possíveis.
financeiramente, de consciência de que que você precisa se livrar desse homem, comece a se planejar financeiramente para isso. O primeiro de tudo, trabalhe. Trabalhe o fato de que o sonho de princesa acabou e que todo o dinheiro que você conseguir, você tem que ter em mãos, você tem que guardar num lugar seguro que ele não possa ter acesso, porque se você puder conseguir um emprego também é bom, melhorar o emprego também é melhor, ou se você conta com a ajuda da sua família, né? Então serão coisas importantes nesse caso. Quero chamar sua atenção também para um fator que ataca algumas mulheres que vivem essa situação, que é o abuso das substâncias, álcools, remédios, drogas. Entenda que essa foi a forma que você encontrou muitas vezes de fugir dessa realidade dolorosa, né? Mas para se livrar dessa relação, você precisará de toda a sua força e consciência. O álcool te faz perder esta consciência, perder o foco necessário, o foco para fazer o que realmente você precisa da sua vida. Ele também é um agente depressor do sistema nervoso e você não quer se sentir mais para baixo do que esse companheiro já te fez sentir, não é verdade? Então, abandone qualquer vício. Por isso, procure uma ajuda psicológica. O uso de qualquer droga também dificulta manter a sua rede de apoio, pois as pessoas não conseguirão te ajudar se você usa esse tipo de fuga e acharão que você não tem jeito. E muitos podem te abandonar por essa razão, né? Abandonar você nesse caminho. Para se livrar de um companheiro agressivo é necessário foco para ser capaz de manter um plano de ação e para amadurecer tudo que você precisa para sair o menos prejudicada dessa relação e mais fortalecida para as novas etapas que a vida exigirá de você. Se você mora no exterior e seu companheiro prende seus documentos, como o passaporte, nisso o consulado pode te ajudar. Se esse é seu caso, muitas vezes, contando a situação, o consulado pode fazer um outro documento caso você precise deixar o país para fugir do seu agressor, por exemplo. Crie um plano de ação, tá? Se livrar de um companheiro abusivo não acontece da noite para o dia. É necessário uma calma, cálculo e paciência. Às vezes é necessário tomar certas iniciativas antes de deixá-lo. Coloque no papel, caso isso seja seguro, né, esse plano, os passos que você precisa fazer para se livrar dele. Peça ajuda ao seu advogado na construção desse plano e do seu psicólogo ajuda para que você possa se fortalecer para executá-lo. Quando finalmente você conseguir deixá-lo, aquela falsa esperança de que as coisas podem voltar a ser como antes vai te invadir. Sua maior luta será contra os pensamentos ilusórios de que algo de bom existia antes nele. Você vai querer voltar para uma situação que, por mais sofrida que fosse, era o que você conhecia por muito tempo e, mesmo terrível como era, vai te parecer mais segura do que o novo mundo está exigindo de você. Mas não esqueça nunca, o príncipe do início da relação não volta, não volta, querida. Eu sei que é doloroso, mas ele não voltará mais a ser o príncipe encantado e você não é mais a princesa dele. Por mais que ele tente te enganar, não volta mais. Um companheiro agressivo não muda. Ele só usa mecanismos diferentes para te enganar. Entenda isso. Tenha em mente que violência não é só um murro, mas que existe violência psicológica como ameaças, xingamentos, humilhações, violência financeira quando ele corta teus gastos, sexual quando ele te estupra e põe práticas contra a sua vontade. Não adianta ele parar de te deixar roxa, mas continua controlando teu dinheiro, tua liberdade, te insultando, te ameaçando. Se ele te bater, faça o registro na delegacia, mesmo que o país seja super machista e a experiência na delegacia seja péssima. Faça e guarde o boletim de ocorrência para o processo de separação, ok? E o que fazer com os meus filhos, né? Na minha experiência, esse é o fator que mais segura mulheres em relações, ah, de modo geral, e nas abusivas também. Para te dar forças, tenha em mente que o convívio com o pai agressivo tem mais impacto no desenvolvimento psicológico dos seus filhos do que pode causar uma separação. Então,
Tire seus filhos o quanto antes desse ambiente doentio que esse agressor causa. Seja qual for a sua situação, o importante é ter uma rede de apoio, procurar os seus direitos, fazer o boletim de ocorrência das agressões físicas e procurar ajuda psicológica. Precisando de orientação e ajuda, você pode me procurar. E se você achar que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe, por favor.